Eu gostaria, Dr. Ward, de dar as boas-vindas ao senhor no estúdio. Bem-vindo em nome de Jesus, bem-vindo ao estúdio. Agora, o senhor poderia nos dizer o que o senhor diz de si mesmo? O senhor é um pregador, um pastor? O que o senhor é? Aleluia, obrigada. Louvado seja o Senhor. É uma bênção tão grande. Este é um grande dia no céu e na terra que nós possamos falar sobre estas coisas. E eu também posso compartilhar com vocês o que o Senhor está dizendo para este país. Bem, o Senhor me chamou no tempo que Ele me chamou. E no tempo que Ele me chamou, eu estava lá fora, vivendo no mundo, normalmente como todo mundo. E eu parti desse país e fui para Israel para fazer o meu doutorado lá. E quando eu acabei, eu estava pesquisando tecnologia genética e pesquisa molecular avançada. Esse tipo de pesquisa é usado para desenho de drogas e descoberta de novas drogas. Então, era isso que eu estava fazendo. Então, eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos como professor em escolas de medicina, na área de design de drogas e descoberta de drogas. Mas eu dei a minha vida naquele tempo para a pesquisa do câncer, para descobrir a chave para a cura do câncer. Então, eu fiz muita pesquisa em transdução de sinais para descobrir uma forma de reduzir a toxicidade. Então, depois disso, eu fui trabalhar no Instituto do Câncer em Nova Jersey. E eu trabalhei muito com cirurgia oncológica e até me tornei um especialista e um ponto de referência em cirurgia de câncer de mama e melanoma. Depois disso, eu passei para a área de medicina aeronáutica, medicina aeroespacial, para pesquisar o que acontecia com o piloto quando ele toma um remédio na Terra, por exemplo. Ele está tomando um remédio cardiovascular, então ele vai para a cabine do avião. Então ele tem 400 pessoas neste avião e aquele remédio que ele tomou, nós sabemos que quando nós prescrevemos na linguagem de Drugs Designs, ela vai ter um determinado efeito de acordo com a pressão sanguínea dele aqui embaixo na Terra. E quando ele está voando, a pressão pode mudar. Então eu pesquisava como fazer mais seguro para as pessoas voarem. Então o Senhor entrou na minha vida naquele tempo e imediatamente Ele me tocou com a sua mão esquerda traspassada pelos cravos e aquilo mudou a minha vida completamente. E ao longo testemunho, e Ele fez uma série de várias visitações. Uma vez Ele me levou até a Arca da Aliança, e então Moisés estava sentado aqui junto com Elias, então o profeta Daniel deste lado, e o Senhor estava sentado na sua glória no trono da misericórdia. Então ele disse, agora eu tenho os meus 4 profetas aqui, você é o meu 4º profeta. Então a minha cama chacoalhou às 3h26 da manhã. Então daquele dia em diante eu comecei a saber muitas coisas que iriam acontecer no futuro. Então agora eu sirvo ao Senhor. E é assim como eu me chamo agora, um servo do Deus vivo. Agora, uma pessoa muito educada como o Senhor, mudou tanto assim, tinha um emprego tão importante assim. O que te fez deixar um emprego tão bem pago para começar a pregar? Aleluia, essa é uma boa pergunta, meu irmão. Eu quero que vocês entendam que quando você está no mundo, você não pode crer que você pode viver essas coisas, principalmente se você já atingiu um certo nível. Mas o que me fez sair fora de tudo foi o fato de que o Senhor fez visitações repetidas visitações. Eu me lembro de uma vez quando o Senhor veio, eu já compartilhei, quando o Senhor entrou na minha casa e Ele escreveu Isaías 43, versículos 11 e 1 na parede, protegido por 2 barreiras. E ao mesmo tempo Ele começou a falar comigo em voz audível. Agora, quando Ele fez essas coisas, eu comecei a entender que esse chamado era um chamado muito sério. Então Ele voltava e me mostrava a glória na sua mão esquerda que me tocava, Ele punha na porta. Eu não entendia o que significava naquele tempo. Era muita glória e eu desmaiava. Então ele voltava, e uma vez ele voltou e me levantou da minha suíte principal, me levou para um outro quarto e me deixou lá até que eu não sabia o que tinha acontecido entre ele me tirar do meu quarto e levar para o outro quarto. E eu comecei a entender que isso era muito sério.
Então ele começou a falar comigo, me mostrando as igrejas na visão, igreja no México, Argentina, Canadá, Estados Unidos da América, muitas igrejas na América, nos Estados Unidos naquele tempo, na África, e agora a mão direita apontava e dizia, eu quero que você vá orar por este povo. Igrejas na Ásia também. E ele começou a me mostrar coisas que não aconteciam na Terra. E eu sei que em todo lugar agora, que eu sei as coisas que vão acontecer. Então ele veio e me ordenou, me dizendo que eu deveria deixar tudo agora. E foi isso que me fez deixar tudo. Porque eu entendi que esse chamado era um chamado muito sério. Bom, nós estamos falando aqui das coisas que estão mais próximas da gente. Deus falou com você sobre a Argentina e outros lugares. Mas definitivamente nós lemos algumas semanas atrás, o que Deus falou com o Senhor a respeito do Quênia. Todos que estão assistindo agora, essa é uma televisão cristã, e nós gostaríamos de dizer para os quenianos que estão assistindo agora, o que Deus está falando sobre o Quênia. Todos estão preocupados com o que está acontecendo no nosso país. Há um tempo atrás nós voltamos achando que haveria uma mudança no novo governo, mas nada mudou. E as coisas estão ficando piores, afetando pessoas e de várias formas diferentes. Há alguma palavra de Deus para este país chamado Quênia? Aleluia. Obrigada, meu irmão. Eu quero que vocês saibam que quando eu vim a este país no ano passado, começando em novembro, no fim de outubro, no quarto do hotel onde eu estava, o Senhor veio e Ele me mostrou a mão direita de Cristo na cruz. E o prego estava entrando naquela mão direita. Tanto sangue estava fluindo. Então, o que Ele fez, e o que eu quero que os ouvintes ouçam e acompanhem cuidadosamente, quando o Senhor fala com seus servos, é uma conversa muito íntima. Ele pega o coração dele, ele me faz sentir a dor que Cristo sentiu na cruz enquanto o prego estava entrando. Então ele me disse, diga a esta igreja para se arrepender em Cristo Jesus e eu vou restaurar esta igreja. Então ele diz, diga a eles também para voltar à igreja a pregar a cruz e o sangue. Como eles esqueceram isso tão rapidamente? Então, depois disso, o Senhor veio e me mostrou o altar em 14 de dezembro de 2004. O altar da igreja no Quênia. É um altar corrompido. E ele me mostrou por que é corrompido. Pecado sexual no púlpito, no altar. Lembre-se que há tanto poder no púlpito e no altar do Senhor. Tanto poder. Este poder é dado a você pelo Senhor quando você é ungido. Você pode orar pelo governo e Ele o curará. A igreja não pode apontar o dedo para o governo agora, porque ela está caída. Nós não temos o direito de apontar o dedo para as famílias. E Ele me mostrou mentiras, imoralidade sexual, mentiras, e muitas coisas que eu discuti naquele segmento que vocês já viram. Coisas como vigílias noturnas, um tempo para terem visão, para orar. Eu estava falando isso no rádio e chorei de novo. Como você pode transformar vigílias noturnas em orgia sexual, bagunça sexual, pessoas fazendo sexo nos carros, no estacionamento da igreja e depois na manhã seguinte eles pegam os preservativos de manhã. O Senhor está mostrando essas coisas. O altar está corrompido. E o Senhor me disse, diga a este povo para restaurar o altar, movendo de volta ao arrependimento. E lembre-se, ele fala comigo sobre a igreja, ele não fala comigo sobre o governo, ele não fala comigo sobre outras religiões. Quando ele me mostrou o tsunami, em 24 de novembro de 2004, ele disse, ele colocou uma nuvem bem densa entre ele e eu e disse, diga para as religiões orientais para se arrependerem em Cristo Jesus e eu os restaurarei. Caso contrário, eles saberão que o Senhor Deus falou. E eu enviei e-mails para todo mundo, meus amigos sabem. Eu preguei, eu andei nas ruas, eu entrei nos templos hindus. Você fez isso antes do tsunami acontecer? Sim, antes de acontecer. E por muito tempo. O que eu fiz foi
eu fui até os templos dos muçulmanos e aos lugares onde eu preguei. Eu preguei em algumas igrejas da cidade. Uma das primeiras igrejas onde eu preguei, eu disse para eles, eu vi morte, eu vi muitas pessoas mortas, eu vi muitas inundações. O que ele fez? Ele me levou até o tsunami e eu vi muita gente morrendo. Então, o Senhor me mostrou da mesma forma o altar da igreja no Quênia. E lembre-se que naquela visão ele disse, diga para eles se arrependerem em Cristo Jesus. Agora escuta, como os muçulmanos e os hindus podem vir a nós quando o altar está corrompido? Então, depois disso, ele veio e me mostrou muito sangue fluindo neste sangue se não se arrependerem. 3 vezes em 3 visões poderosas. Então, ele voltou e me mostrou cavalos vermelhos correndo por este país. E muitos corpos mortos, com mãos e pés quebrados, corpos humanos mutilados, abandonados em toda a terra. Corpos mortos. Eu já vi muitas pessoas mortas nesta terra, como eu vi no tsunami antes de acontecer. Então, depois disso, ele voltou e me mostrou o terremoto 4 vezes. E terça-feira da semana passada, quando eu estava indo para a reunião de arrependimento em Nakuru, ele voltou e me mostrou o terremoto de novo, a mesma coisa, e disse, diga a esse povo que eu estou falando sério, vai acontecer. No livro de Gênesis 41:32, o Senhor diz que ele envia José para dizer ao rei que o motivo pela qual ele mostrou o sonho em 2 formas é porque ele firmemente decidiu que vai acontecer. No Quênia, ele já me mostrou agora 3 formas, o sangue, os cavalos vermelhos e os terremotos. Se nós não nos arrependermos, certamente acontecerá. O Senhor já decidiu.